Olá, me llamo Reinaldo, soy estudiante de Medicina de la Domingo Sávio y hoy vamos a hablar sobre los triángulos del cuello. O primeiro triângulo que vamos estudar é o triângulo cervical anterior, que tem como limite a borda inferior da mandíbula, a linha média e o borde anterior do esternocleidomastoide. Su piso é formado pelos músculos inferioideus e pelos músculos superioideus. Isso contenido, vamos ter 4 triângulos que vamos estudar posteriormente, que é o triângulo carótido, o triângulo muscular, o triângulo submandibular e o triângulo submentoniano. Agora vamos falar sobre o triângulo cervical posterior, que vai ter como limite o borde posterior do esternocleidomastoide. Vamos ter também a clavícula e também o borde anterior do músculo trapézio. Su piso é formado por músculos como o músculo esplêneo de la cabeza, por los músculos escalenos e por el músculo elevador de la escápula. Su contenido, vamos ter 2 triângulos, que é o triângulo occipital e o triângulo superclavicular, pero também vamos ter os ramos cutâneos do plexo cervical e também o nervo acessório. Agora vamos falar sobre o importante triângulo, que é o triângulo carotídeo, que tem como limite o borde anterior do esternocleidomastoide, o ventre superior do músculo omoioide e o ventre posterior do digástrico. Su piso é formado por o músculo tireoideo, o músculo hioglosso, o músculo constrictor médio de la faringe e o músculo constrictor inferior de la faringe. Como contenido, vamos ter a bifurcação de la artéria carótida primitiva, a artéria carótida interna e a artéria carótida externa, a vena jugular interna. Vamos ter também o nervo vago, o nervo hipoglosso e também a asa cervical. Agora vamos falar sobre o triângulo muscular, que tem como limite o borde anterior do esternocleidomastoide, o plano médio do coelho e também o ventre superior do músculo omoioide. Su piso é formado por o músculo esternocleidoioide e o músculo externotiroide. Em seu contenido, vamos ter os músculos inferioideus, os gânglios paratireoides e tireoides. Também vamos ter o nervo laríngeo recorrente e o nervo laríngeo superior. Vamos ter também a artéria carótida comum, a vena jugular interna. Vamos ter também a tráquea e a laringe e, por fim, a rama da asa cervical. Agora vamos estudar o triângulo submandibular, também conhecido como triângulo digástrico, que tem seu limite o ventre posterior do digástrico, o ventre anterior do digástrico e o borde inferior da mandíbula. Su piso é formado por o músculo miroioideo e por o músculo hioglosso. Em seu contenido vamos ter as glândulas submandibulares e seu conducto de Wharton, os gânglios submandibulares linfáticos. Também vamos ter a artéria e a vena facial, a artéria miloioidea, a artéria submentoniana. Também vamos ter o nervo hipoglosso, nervo miloioideo e também o nervo lingual. Agora vamos estudar o triângulo submentoniano, que tem como limite o ventre anterior direito e esquerdo do digástrico e o borde superior do hueso hioides. Em seu piso vamos ter apenas o músculo miroioideo e seu contenido é formado pelos gânglios submentonianos linfáticos, a artéria e a vena submentoniana e também a rama de la artéria e la vena facial. Agora vamos falar sobre o triângulo occipital, que tem como limite o borde posterior do músculo esternocleidomastoide, o ventre inferior do omoioide e o borde anterior do trapézio. Em seu piso vamos ter os músculos escalenos, o músculo esplêneo
de la cabeça e também o músculo elevador de la escápula, ou também conhecido como músculo angular del omóplato. Em seu contenido, vamos ter o nervo acessório, o nervo occipital menor, o nervo supraclavicular, o nervo supraescapular, a artéria occipital e a artéria supraescapular. Agora vamos falar sobre o triângulo supraclavicular, que vai ter como limite o borde posterior do esternocleidomastoide, o ventre inferior do músculo omohioide e o borde superior de la clavícula. Em seu piso, vamos ter os músculos escaleno anterior e escaleno médio. E como contenido, vamos ter o tronco primário do plexo braquial, a artéria e a vena subclávia, o nervo fênico e, por fim, a vena jugular interna. Agora vamos estudar o triângulo de Pirogoff, que vamos ter como limite o borde posterior do mireoide, o nervo hipoglosso e o tendão intermédio do digástrico. Em seu piso, vamos ter o músculo miloioideu e como contenido vamos ter a artéria lingual. Agora vamos falar sobre o triângulo de Pirogoff, que tem como limite o borde posterior do músculo miloioideu, o nervo hipoglosso e também o tendão intermédio do digástrico. Como contenido, vamos ter a artéria lingual e como piso, o músculo ioglosso. Agora vamos falar sobre o triângulo de Sedgwick, que vai ter como limite o fascículo external do esternocleidomastoide, o fascículo clavicular do esternocleidomastoide e também a clavícula. E como contenido, vamos ter o nervo fênico. E agora vamos falar sobre o triângulo de Farabeuf, que vai ter como limite a vena jugular interna, o nervo hipoglosso e a vena tirolingo-faringo-facial. E como contenido, vamos ter a bifurcação de la artéria carótida primitiva, tanto interna como externa. Agora vamos falar sobre o triângulo de Guion, que vai ter como limite o tronco de la vena tirolingo-faringo-facial, o ventre posterior do digástrico e a vena jugular interna. Como contenido, vamos ter a artéria lingual, o nervo hipoglosso, a bifurcação de la artéria carótida, a artéria carótida externa. E por fim, vamos ter o triângulo de Jackson, que tem como limite inferior o borde inferior do cartílago cricoides e como os limites laterais, os músculos externo-tiroides. E em seu vértice, a horquilha external. E a importância desse triângulo é porque ele é denominado como triângulo de singularidade, porque ele mostra o local exato em qual pode ser incidir a tráquea em uma traqueostomia.